Bom, olá a todos que vão assistir esse vídeo. Hoje o tema que nós vamos abordar aqui é a FUNCEF. Todos sabem que é um tema bastante importante, mas também é um tema bastante complicado, complexo de se entender e de se explicar. A gente trouxe aqui do grupo Agora para Todos o Valmir Gôngora, que é aposentado da Caixa, trabalhou na FUNCEF, trabalhou no DIEESE depois que se aposentou. Então, ele vai também apresentar para nós aqui um pouco sobre o balanço da Caixa, a situação econômica da FUNCEF, desculpa, o balanço da FUNCEF, a situação econômica da FUNCEF. E nós temos também a Fabiana Mateus, que já foi conselheira da FUNCEF, atualmente da FENAI, na Secretaria de Previdência e Saúde, né, aposentada também. Eu sou ainda na ativa, sou do RegReplan não saudado. O Valmir e a Fabiana são do RegReplan saudado, né? Bom, a FUNCEF nós vamos fazer esse vídeo, mas vamos fazer outros, com certeza, porque não dá para discutir todos os temas num vídeo só. Nós teríamos que ficar um dia inteiro conversando sobre o FUNCEF. Então, nós resolvemos abordar alguns temas importantes a partir do último balanço que saiu e discutir a gestão que está tendo na FUNCEF, um pouco a avaliação que nós estamos tendo dessa gestão. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Valmir, para ele apresentar os números da FUNCEF e uma análise desses números. Valmir, é com você. Lá para todo mundo, bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Agora é para todos, né? E a gente vai apresentar os números divulgados pela FUNCEF nos balanços de dezembro de 2020, que são os mais recentemente divulgados, né? A FUNCEF fez a apresentação ainda no final de março, né, para os seus diretores, mas balanço mesmo só saiu em abril, e ainda falta o relatório anual, que traz detalhamento de uma série de números ou variáveis que são apontadas nesses balanços, né? De qualquer maneira, já é possível apresentar, né, uma série de dados. Vou colocar uma apresentação aqui na tela, que acho que facilita a compreensão de todo mundo, né? Vamos lá. Bom, estou compartilhando aí, né, Wilson? Vamos ver aqui. Está compartilhando, sim. Compartilhando, então vamos lá, começar do começo, né? A gente vai pontuar rapidamente aqui o número de participantes, superávit ou déficit em cada plano e consolidado, né? Agora em dezembro, meta, rentabilidade, resultados, destinação de recursos em cada plano, contribuição extraordinária, saudado e não saudado, contencioso e custeio administrativo, né? Bom, a primeira coisa em relação ao número de participantes, pode-se observar que o RegReplan saudado é o maior dos planos em número de aposentados, né? Tem lá 44 mil assistidos, né, que são aposentados mais pensionistas, de um total de 55 mil participantes. 10 mil ainda estão na ativa na Caixa. São os empregados que entraram até 1989. Aqui, né? RegReplan não saudado já é um plano com um número bem menor de participantes, mas ainda assim um público basicamente de aposentados, 4.600 assistidos, né, aposentados e pensionistas, e 1.200 só na ativa. O novo plano, que é oferecido desde 2006, tem 76 mil empregados na ativa e assistidos já tem 9 mil, até está crescendo bastante o número de aposentados do novo plano, total 85 mil. E o plano REB, que foi oferecido de 1998 a 2006, para quem entrou na Caixa, tem 6.701 ainda em atividade, né? E existia, mas um tema que desapareceu aqui dos debates, a intenção de que esses
se participantes do novo REB tivessem seus saldos e fossem incorporados pelo novo plano, mas é uma coisa que está travada, não se informa mais a respeito disso. E tem 1.045 assistidos. No total da FUNCEF, 94 mil ativos, 59 mil assistidos, 154 mil participantes. Duas observações importantes aqui. A primeira delas é que essa base, que é a mais atual da FUNCEF, ela é de maio de 2020. Então, é possível que o número de participantes do REG-REPLAN tenha diminuído por conta do novo plano de demissão, o plano de aposentadoria que foi realizado depois disso, né? Mas aí talvez seja uma variação de 1.000, 2.000 distribuído pelos planos. E o outro aspecto é que participantes do novo plano, do saudado, também participam do novo plano. Então, a gente tem aqui duplicados, né? 11.300 ativos, 6.600 aposentados e 511 pensionistas, né? De qualquer maneira, é um número significativo de participantes. 2 planos maduros, já basicamente de aposentado, saudado e não saudado, e 2 planos ainda de participantes ativa, que é o novo plano INREP. Superávites ou déficits. Aqui também uma observação para as pessoas que estamos assistindo, para entender o seguinte: a gente sempre fala superávit ou déficit da FUNCEF ou do consolidado ou coisa e tal. A FUNCEF não tem superávit ou déficit. A FUNCEF é uma administradora de planos de benefícios de previdência e é remunerada para tanto. No final, a gente aborda o custeio administrativo da FUNCEF. Então, tudo que se relaciona aos planos são cada coisa do respectivo plano, né? A contabilização é apartada, não pode ser juntado. O recurso de um plano não se mistura com o outro. Então, o saudado, que tem que é o maior em termos até de recursos, né? Mais para frente a gente vê isso também, tem 3 bilhões e 500 em déficit acumulado em 2020, até 2020. Aqui é importante notar o seguinte: superávit ou déficit em dezembro de 2017, que está registrado aqui como 5.500. Em 2018, houve uma rentabilidade positiva. Então, o superávit, que era 5.500, diminuiu para 4.400. Em 2019, de novo negativo, 1.106. Então, aumentou para 5.500. Agora, em 2020, teve uma rentabilidade positiva para 1.900, ainda assim o déficit é de 3.500. Notem, esse déficit não é relativamente ao ano, mas é o acumulado. Significa dizer que se fossem vendidos todos os bens e serviços do plano da FUNCEF, imóveis, ações, títulos, etc., não seria suficiente para pagar todo o compromisso que o plano tem de agora até o final do plano, não é imediatamente, é de agora até o final do plano. Daí a história do déficit. Tá? Então, você vendeu tudo, não teria suficiente para pagar para todo mundo, se tivesse que pagar todo mundo de uma vez agora, né? Então, essa é a questão do déficit. Né? Também vocês podem observar que o déficit aqui está registrado 17, 18 e 19. Né? Isso se dá porque os déficits de 14, 15 e 16 do saudado, e do 15 e 16, vamos falar também do não saudado, já foram equacionados, significa dizer que não são mais déficits. São reservas a integralizar. Né? Então, deixa de ser déficit. Portanto, isso daqui é de 17, 18, 19 e 20. Né? Coisa mais recente que está caracterizando esse déficit. O não saudado, mesmíssima situação, hoje tem 367 milhões em déficit. Notem que no não saudado tem uma linha denominada amortização de equacionamento, 389 milhões. Nós vamos explicar como é que se deu essa amortização de equacionamento. O novo plano tem um déficit de 12 milhões e 100. Esse déficit é exclusivamente do grupo de aposentados, porque o grupo de ativos do novo plano ainda está constituindo reserva. Então, ele só vai ter essa reserva constituída quando se aposentar, por enquanto tem saldo de conta, então não entra na história dos déficits. E o plano REB é a mesma coisa, tem um ligeiro superávit de 2 milhões de reais. Somando todos os planos, em 2020, fechado com déficit de 4 bi e 100 milhões de reais. Meta e rentabilidade por plano. Todos os planos da FUNCEF têm por meta
a mesma taxa de juros, acima do INPC, 4,5% de ganho real. Como o INPC em 2020 foi 5,45%, o produto dos dois, multiplicação de juro anual por INPC, dá o que é chamado de taxa mínima atuarial ou meta, né? A depender do plano. 10,20 é o que teria que rentabilizar, o mínimo a ser rentabilizado todos os planos para evitar que faltem recursos lá na frente. O saudado e o não saudado tiveram essa rentabilidade acima da taxa, 16,60 e 14,11 respectivamente. O REB dos assistidos 11,80 e o novo plano assistidos 10,95. Como eu mencionei, a gente diferencia a reserva para pagar assistidos no plano REB, no novo plano, e o saldo de conta dos ativos, né? Saudado e não saudado não tem essa diferenciação porque os planos são diferentes, né? REB ativos e novo plano ativos, que é o grupo ainda, os que estão formando reserva, a rentabilidade foi aquém da esperada. Então, deu 7,98 e 7,45. Valor menor significa dizer que você vai, em tese, né, você vai formar uma reserva menor e lá na frente o teu benefício vai ser menor, porque o benefício é calculado com base na reserva rentabilizada. Resultados e impactos dos planos, né? Especialmente aqui vamos começar pelo saudado, né? O impacto, o ganho do plano saudado foi basicamente de um fundo de investimento em ações denominado Carteira Ativa 2, que representa a participação do plano, no caso dos planos da FUNCEF, na Vale S.A., a companhia Vale. Não é aquela participação das ações que se compra e vende, por exemplo, em mercado aberto. É uma participação que vem desde a época da privatização e que dá, por exemplo, aos fundos de pensão, não é só a FUNCEF, o direito de indicar conselheiros administrativos, etc., porque tem uma participação na gestão ou na fiscalização da companhia. Então, é um pouco mais que meramente ser portador de ações, né? Então, esse fundo de investimento teve uma rentabilidade de 4 bilhões de reais no ano, 65%. Em 2020. No plano saudado, isso significou mais 3 bilhões e 700 milhões de reais. O fundo inteiramente contabilizado, ele vale 10 bilhões de reais. Todos os planos da FUNCEF somados têm 80 bilhões. A gente vai ver isso mais para frente também. Percebam que só esse fundo de investimento, 10 bilhões de reais, olha o impacto, o significado que ele tem, né? Ele foi o grande responsável pelo ganho de rentabilidade do saudado. O que pesou negativamente é o contencioso, que é provisão para perdas em ações judiciais, elevadas em 58 milhões. O passivo, que são os compromissos do plano, né? A evolução dos benefícios, que cresceu 109 milhões acima do esperado, né? E a evolução dos déficits anteriores, que também tem que ser calculado em termos de correção de reserva, mais 506 milhões. Não saudado, impacto positivo. Investimento superior à meta em 212 milhões, ótimo. Agora, o cômico não fosse trágico, né? O passivo, o plano não saudado, ele guarda a relação com a tabela salarial da Caixa. Por quê? Porque ele é um plano de suplementação. Então, o participante desse plano se aposenta com uma média dos 12 últimos salários de contribuição. Se a média deu 10 mil, por exemplo, e o INSS paga 5 mil, o plano não saudado vai suplementar a diferença, os outros 5 mil reais. E esse valor evolui à medida em que evolui a tabela salarial da Caixa. Por enquanto, pelo menos, porque está sendo promovida uma alteração no regulamento do plano que vai dar uma tungada danada em participantes desse plano aqui. Mas a lógica é essa daqui, é de suplementação. O que aconteceu em 2020? O acordo salarial formalizado entre a representação dos trabalhadores e Caixa Econômica Federal determinou uma correção da tabela de 1,5%. O INPC, que é a inflação acumulada para aquele período, foi 2,94%, foi quase o dobro disso daí. Como a tabela salarial foi corrigida num patamar muito menor,
a expectativa do plano de que teria que pagar alguma coisa perto de 2,94 cai para 1,5. Portanto, gera uma rentabilidade positiva, por incrível que pareça, para o plano de benefícios. Claro, cai o benefício, benefício menor, gera uma rentabilidade positiva nas reservas. Esse ganho foi de 444 milhões de reais. Então, o arroxo salarial dos bancários da Caixa, que não é só quem participa do não saldado, obviamente, é para todo mundo, no plano saldado representou uma redução de compromisso do plano de 444 milhões de reais. Ou seja, a renda está caindo, a remuneração futura vai cair, portanto, você vai precisar de menos dinheiro para honrar o compromisso. No não saldado, o negativo foi o contencioso também, né? Dimensão de ações judiciais, a gente detalha algumas delas mais para frente, 18 milhões de reais. E a evolução do déficit anterior, que também precisa ser corrigido conforme meta, 46 milhões de reais. Novo plano REB. Para o grupo de assistidos, novo plano de REB tem basicamente só renda fixa, títulos da dívida pública da União e mais um ou outro investimento em renda fixa. Então, a rentabilidade superou a meta, mais para frente também a gente dá esse número, né? Simplesmente superou a meta. Para os ativos, a rentabilidade foi inferior à meta, porque o investimento tem que ser necessariamente mais diversificado. O resultado da renda variável, ações a mercado, tirando o fundo de investimento carteira ativa 2, que é basicamente do saldado e do não saldado, tem pouca coisa no novo plano e plano REB, a renda variável, aquelas cotações das ações em bolsa, teve uma variação aquém do que se esperava em termos de rentabilidade para esse plano. Então, a renda variável cresceu 3,4% no novo plano e 7,9% no plano REB, portanto, teve uma rentabilidade menor. É natural, muitas vezes, da renda variável você ter oscilações, daí o porquê do variável, né? No caso dos planos de FUNCEF, sempre ressaltando, o Fundo Carteira Ativa 2, que está basicamente saldado e não saldado, que foi a grande variável de ganho do saldado e do não saldado em alguma medida. Bom, resultados por segmento. Os planos os planos de previdência, eles são obrigados a aplicar todos os recursos que têm. O plano de previdência não tem dinheiro em caixa, então eles aplicam em determinados segmentos que são disciplinados por uma norma do Conselho Monetário Nacional. A meta, como a gente mencionou anteriormente, foi 10,20, considerando todos os planos apenas por uma referência, né, de rentabilidade, não se misturam recursos, 13,78. Operações com participantes, que são empréstimos, rentabilidade de 11,25. A gente já publicou até no agoreparatodos.com.br artigos mencionando a questão da operação de participantes, que é um grande fator de rentabilidade para os planos, que são aqueles empréstimos feitos para os próprios participantes. Esse ano aqui até foi mais, vamos dizer assim, mais modesta a rentabilidade, 11,25, mas, em geral, é bem maior. A carteira imobiliária deu 1,75, muito baixo, porque a carteira imobiliária tem tido rentabilidade acima da meta. Como não tem ainda o relatório anual, não é possível ter detalhes do porquê desse resultado tão baixo, né? Quando tiver o relatório anual, será possível avaliar, espera-se. Estruturados, que são os fundos de investimento e participação, 10,47, também acima da média. Carteira ativa 2 vale, lembrando, são 10 bilhões em 80 bilhões administrados por todos os planos, deu 65%. E a renda variável toda, incluindo a carteira ativa 2, né, diluído nesse miolo, 22% de rentabilidade. A renda fixa total, que são títulos, né, 11,31. Então, aqui dá para se perceber o que significou a participação da companhia de Vale. Ótimo, mas também está atento, porque se a Vale cai muito, o impacto também é significativo, obviamente, nesses planos, né? Esperemos que não. Ativos de investimento por segmento em cada plano. Como mencionado, os planos são obrigados a aplicar seus recursos e tem toda uma segmentação. Então, o REG Replan Saldado, primeira coluna lendo da esquerda para a direita, tem 49,8 bilhões de reais, somando todos os ativos.
Pouco mais que metade disso, 53%, está na renda fixa. Título público, mas títulos de empresas privadas também, mas basicamente títulos públicos. A renda variável, que são ações, e aqui entra o carteira ativa 2, a Vale, 30%. Estruturados, muito pouco, 1,5%. Imobiliários, 10,4%. Boa parte aqui, imóveis alugados para a própria Caixa. E operações com participantes, 2,6%. Né? O não saudado tem só 6 bilhões, digamos assim, só na comparação com o saudado. Renda fixa também na faixa de 56, variável 33, e segue mais ou menos a mesma distribuição do saudado, 1,5 no estruturado, 9 e pouco no imobiliário, operações com participantes 1,2. REB, grupo de ativos, 2,3 bilhões, pouco menos da metade em renda fixa, 48,4, e um valor maior, uma proporção maior já em renda variável, 41,7. Né? Há que se entender aqui que a macroalocação de recursos, que é a distribuição dos recursos, que é discutida anualmente pelo Conselho Deliberativo da FUNCEP, já faz uma estimativa que os títulos de renda fixa tendem a cair, é só observar a evolução, agora voltou a crescer um pouco, mas a involução da taxa Selic, e tem que se necessariamente aplicar em outros ativos para que se busque alguma rentabilidade. Né? Então, tem 41 na renda variável, ações a mercado, né? Estruturados 1,7, imobiliários 3,3 e operações com participantes 4,2. O REB, grupo de assistidos, aqueles que já recebem o benefício, tem 600 milhões de reais, é basicamente renda fixa, 97,7%, nas demais não tem operações com participantes, são os empréstimos, 2,3%. Novo plano ativos, 19 bilhões de reais, é o grupo pessoal que está na Caixa, que entrou desde 2016, basicamente, 60% em renda fixa, 32% em renda variável, estruturados, imobiliários, quase nada, e tem 5,6% em operações com participantes. E o novo plano assistidos, 2,1 bilhão, 2 bilhões e 100 milhões de reais, 99,5% está na renda fixa e alguma coisa em operações com participante, que é 0,5%. Tá? Todos os planos considerados são 80 bilhões de reais, 56 renda fixa, 30 renda variável, é basicamente isso. Operações com participantes, 3,1. Vamos fazer uma menção. Operações com participantes, o limite de aplicação que a legislação estabelece é de 15%. Você pode pegar 15% do saldo do plano e aplicar em operações. Mas por que tem só 3,21? Tem só 3,21, não tanto porque não se queira emprestar, porque a carteira é altamente rentável, vem sido rentável ao longo dos anos. É porque a capacidade de contratação dos participantes, em função da margem consignável, está limitada. Essa é a questão. Equacionamento. O saudado tem equacionamento de 3 anos, né? Quer dizer, são contribuições extraordinárias para integralizar uma reserva, porque os ativos de investimento, né, os títulos, as ações, as operações, não renderam o que se esperava, por isso que se faz contribuição extraordinária, né, para encher a caixinha de reserva e garantir o benefício de todo mundo agora e no futuro. Caixa e participantes têm o mesmo percentual, né? 19,25 agora a partir de abril de 2021, ambos. Era 19,37 abril de 2020, teve uma pequena variação só. Então, do benefício calculado, 19,25. O não saudado tem 2 observações importantes. Como a rentabilidade foi maior que esperado, e a rentabilidade foi maior que esperado por conta dos 444 milhões, que o passivo cresceu menos do que se pensava, né? Porque tabela salarial corrigida praticamente metade do NPC, houve uma mudança nos percentuais, né? Aqueles 389 milhões que foram utilizados para amortizar o saldamento. É dinheiro que sobrou, recurso que sobrou, então você tem que usar para amortizar. Notem que na coluna meio bege, sei lá que cor que é essa aqui, é a partir de abril de 2021. Né? É por faixa de tetos do INSS não saudado. Vamos pegar a última, que é quase a totalidade, né, dos participantes, a partir de um teto do INSS. Os ativos contribuem com 11,54,
vão passar a contribuir com 9,63. E a Caixa, que contribuía com 8,15, vai passar a contribuir com 7,74. Notem que não tem paridade na contribuição, diferentemente do soldado, né? Depois pode-se comentar esse aspecto também. E dos assistidos, a coisa é um pouco pior, né? Porque o assistido pagava 24,34 em março, caiu para 20,19. Melhorou, refresca, mas não resolve, né? Continua pagando 20. E a Caixa, que pagava 17, caiu para 16,23. Então, os dois grupos tiveram reduções. Em 2016, a mesma situação. A partir de um teto do INSS, os ativos de 8,5 para 7, e a contrapartida da Caixa de ativos de 5,19 para 4,93. A partir de um teto do INSS assistidos, 17,87 para 14, e a contrapartida da Caixa de 10 para 10,33. Então, só para ter uma referência, voltando aqui a 15, um assistido que tem mais do que um teto do INSS paga 24% da contribuição extraordinária não soldado e mais 17% de 2016. Não é uma coisa muito baixa, não. É muito significativo isso daí. Existe hipótese de se diminuir com o alongamento do prazo para o equacionamento, mas também uma hipótese que aparentemente a FUNCEF teria calculado aqui de um informe que saiu, mas a gente não tem um relatório, não tem condições ainda de dizer objetivamente se isso foi feito e de que maneira foi feito. Depois também pode-se comentar essa questão. E, por fim, notem que, nesse aspecto, a Caixa, além de ganhar, porque o INPC não foi o índice que corrigiu a sua folha de pagamento, ganhou com o não soldado, ganhou com todo mundo, né? Porque a folha não corrigiu para todo mundo, ela ganha também no equacionamento, porque a parcela que ela teria que integralizar também é diminuída. Se os participantes ganham aqui porque contribuem com menos, a Caixa também ganha aqui e ganha na folha, porque ela tem que pagar muito menos, né? Ganho duplo para a Caixa. Por fim, dois aspectos. Contencioso. Contencioso, chamada perda provável, são os valores que são provisionados no balanço e interferem no resultado, portanto, se tem déficit, elevam o déficit, para garantir pagamento de ações judiciais em que o plano seja condenado, seja responsabilizado e não tenha a respectiva reserva integralizada. O problema não é o trabalhador recorrer, que é direito dele, que em geral são contratos da Caixa, né? E também o problema não é ele ganhar, o problema é ele ganhar, não ter integralização de reserva, e essa integralização seria de responsabilidade da Caixa, porque foi ela que deu causa para a questão. O contencioso vem de 2011 a 2020, 2011 a 2016, num crescente, né? 1.100, 1.200, cai um pouco para 1, volta para 1.300, até chegar em 2016 em 2.200. A FUNCEF mudou o critério de provisionamento do contencioso e o 2.200 em 2017 caiu para 1.300. De qualquer maneira, 2020 fechou com 1 bilhão e 78 milhões de reais do previdencial, aí tem a parte dos investimentos, que também você faz provisão, no total 1 bi 200. Isso acentua o déficit, né? Considerando o contencioso na situação, comparando 19 e 20, a perda provável, o maior plano, evidentemente, é o soldado, porque tem as maiores demandas. O consolidado é de 1 bi e 200, 1 bi 195 em 2020, cresceu 70 milhões em relação ao que tinha em 2019. E aí você também tem registrado aqui a chamada perda possível. Ela não tem impacto no balanço, ela não vai gerar negativo imediatamente, mas é o risco que existe, que tem que ser mencionado nas demonstrações que são apresentadas. Aí a coisa é cavalar, né? São 4 bilhões e 600 milhões de reais. Se parte disso se transformar efetivamente em ações condenatórias, o déficit se acentua e acentua muito, né? Principais demandas: diferenças salariais, 68 milhões, fundo para revisão de benefícios, 63, equiparação salarial, 38, vantagens pessoais, 95, né? Efeito gangorra, que é o equilíbrio do não saldado, né? De você reajustar
Quando reajusta o INSS, você diminui a suplementação, 124 milhões. E PAC 7080, a Caixa chama, né? Depois a Fabiana pode comentar a respeito disso, né? São 270 milhões de reais. E outros, também não explica muita coisa, né? São 266 milhões de reais. E o CTVA, uma sigla conhecida, acho que de todos, 151 milhões de reais é essa distribuição. Como se percebe, boa parte disso tem a ver com o contrato de trabalho com a Caixa. Por fim, para encerrar a minha parte aqui, custeio administrativo. Como eu mencionei, por mais que se fale prejuízo para a FUNCEF, mas isso aqui, a FUNCEF teve... Na FUNCEF não tem, ela é uma administradora dos planos. Todos os fundos de previdência são administradores de plano. É como você que vai numa agência da Caixa, resolve fazer um fundo de investimento qualquer, e esse fundo de investimento, quer dizer, você está aplicando por intermédio da Caixa, a Caixa cobra um custeio para isso, 1,5, 2, 3, depende do fundo de investimento, mas o problema de eventuais perdas e a vantagem dos ganhos não são, evidentemente, da Caixa, né? Ela é mera administradora. Aqui é a mesma situação. Aí a FUNCEF cobra para isso daí. Então, vamos lá. Taxa de carregamento, que significa dizer o seguinte, de cada contribuição que é feita, no Replan não saldado, 3,25 da parte da Caixa e 3,25 da parte do participante ficam para a FUNCEF como custeio. Os assistidos não pagam isso. O Replan saldado, os ativos não têm mais contribuição convencional, né? Só as extraordinárias. Os assistidos pagam 0,675, né? Pouco mais que 0,5%, e a Caixa a mesma coisa. Novo plano, repete o não saldado. Os ativos pagam 3,25, a Caixa 3,25 de custeio administrativo, e os assistidos 0,6 e tanto Caixa quanto participante. Notem que tem tem um equilíbrio aqui, tem uma paridade aqui. Aí, quando chega no plano REB, ativos 3,25 e assistidos 1,35. A Caixa não contribui com os assistidos no plano REB. Quando todo mundo for assistido no plano REB, teremos um grande problema, porque, na prática, os assistidos estarão bancando seu próprio plano. De maneira geral, quem está na ativa da Caixa contribui com 3,25 para a administração, mais 3,25 da parte de função. A cada ano tem uma taxa de administração que é 10%, percentual anual sobre os valores da reserva. A soma desses dois grupos de contribuição não pode passar de 1% do total de ativos. E das taxas de empréstimo, né, a FUNCEF cobra 0,30 do valor de cada contratação. É isso aqui da minha parte, Wilson, Fabiana, agradeço. Bom, e a gente abre aí, né, para vocês fazerem nos comentários. Deixa eu sair do compartilhamento aqui. Pronto. Está ótimo. Muito bom, muito boa apresentação. Eu acho que isso permitiu a gente ter uma visão melhor da FUNCEF. Claro, são muitos pontos que ainda as pessoas vão perguntar, né? vão ter dúvidas, aí a gente reforça que as dúvidas podem ser esclarecidas para as pessoas a partir da nossa página no site, né? Agora é para todos. Lá você vai encontrar Fale com a Gente. Então, quem assistir esse vídeo, tiver dúvida, escreva para nós que nós vamos responder a sua dúvida, ou se quiser colaborar, colocar mais questões, pode também fazê-lo. Eu, de cara, tenho 2 pontos aí que eu acho que depois nós podemos fazer um outro vídeo para conversar, né, Valmir? Uma é sobre essa questão dos salários. Nós passamos 8 anos de arroz salarial com o Fernando Henrique Cardoso, e que a gente tinha esses déficits no salário, e a FUNCEF tinha o superávit exatamente nesse sentido, né? Ganhou muito. E agora volta a ter essa situação, né? A gente muito tempo ficou sem ter, já tinha até esquecido dessa situação, e a gente viu agora porque nós tivemos um reajuste abaixo da inflação. E isso pode levar algumas pessoas a acharem que o não saldado
seja um plano que não vale a pena, porque você, ao não ter um reajuste, ter o reajuste igual da categoria, não vai ter um reajuste satisfatório, né? Então, isso é uma discussão que a gente precisaria até desenvolver, né, numa outra hora. E o outro tema é essa questão da Vale, né? É muito importante saber, a Vale teve, né, um crescimento por um período, depois um declínio, isso faz parte das coisas de mercado, e atualmente, né, nós vimos aí a Vale puxou bastante a rentabilidade da FUNCEF, né, dos planos, praticamente o REG Plan saudado e não saudado, e está em crescimento ainda, né? A Vale hoje, atualmente, a Vale está com nesse trimestre fechou com um crescimento em relação ao trimestre do ano passado de 2.220%. Então, ela tá em alta e bem bastante, né? Está crescendo bastante. E, nesse momento, a gente está ouvindo aí a discussão sobre a venda das ações da Vale, né? No momento que a Vale começa a recuperar, começa a crescer, a gente vê. Então, acho que isso também é um tema, né, importante. Mas aí eu vou passar aí para a Fabiana, porque a Fabiana vai abordar um pouco a discussão sobre esses números, sobre essa questão da rentabilidade e da administração da FUNCEF, né? Então, parte desses problemas também tem a ver com a administração, né? Parte é mercado, parte é uma realidade da economia difícil, mas parte é problema de administração. E acho que é importante, então, a gente também tocar nesses assuntos. Vou passar para a Fabiana. Fabiana, você vai fazer alguma apresentação de slides? Não? Então, fique à vontade para falar. Bom, olá a todos e todas que estão aí nos assistindo, né, no nosso canal Agora é para Todos. É muito importante aí a participação de vocês, como o Wilson e Valmir já colocaram. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, deixem aí suas sugestões, seus comentários, porque é a partir da participação de vocês que a gente vai melhorando e abordando temas aí de interesse geral. Acho que o Valmir fez uma apresentação muito detalhada, né, sobre os números da FUNCEF, e eu acho que cada uma daquelas telas dá um seminário, né, gente? Porque é muito detalhe, é muita informação e é muita história, né? Porque a FUNCEF está aí, né, completando, ela é de 1977, então ela está completando aí mais de 40 anos. Então, cada plano tem a sua história, né? E eu acho que é importante um dia a gente se dedicar a contar um pouco cada uma dessa história, até para que os novos saibam, né, de todos esses processos e de quanto é importante a luta, né, para preservar a nossa fundação, o nosso plano de benefícios e a nossa previdência complementar, né? Porque a depender desse governo que está aí, o grande projeto é desmontar o sistema de previdência complementar, em especial o sistema de previdência complementar fechado, que é o nosso, né? Patrocinado por empresas públicas, e a gente precisa estar muito atento a essa luta, né, que a gente já vem travando desde a publicação da CGPAR 25, e que a gente precisa intensificar e colocar como eixo, né, como prioridade aí, porque a depender da política, não só genocida, mas entreguista desse governo, nós não teremos, né, grandes futuros para a Previdência Complementar fechada. Eu queria destacar alguns pontos, muito rapidamente. A questão da Vale, que eu acho que realmente valeria aí um vídeo específico sobre isso. Lembrando, né, a Vale foi um investimento feito pela FUNCEF e pelos outros grandes fundos de pensão, né, Previ, Petros,
Durante o governo FHC, em 1997, os fundos foram usados como instrumentos para viabilizar a privatização de grandes empresas públicas. Os fundos foram usados na privatização das ferrovias, foram usados na privatização das telecomunicações, foram usados na privatização da Vale em 1997. No caso específico da FUNCEF, a FUNCEF investiu 250 milhões na época para ajudar na viabilização da privatização da companhia. E, como o Valmir mencionou, em 2020, esse ativo foi contabilizado em 10 bilhões. Então, nós saímos lá em 97 de 250 milhões para 10 bilhões em 18 anos. Então, não é um investimento qualquer, não é uma companhia qualquer. Em 97, quando foi feito o acordo de acionistas, se estabeleceu uma cláusula de que não se poderia fazer reformulação societária durante 20 anos. Então, até 2017, os acionistas da companhia não podiam nem comprar nem vender ações da Vale. E a Vale, ela teve, né, até pelos números demonstrados aí pelo Valmir, um crescimento exponencial nos anos 2000, até mais ou menos 2015, 2014, 2015, a companhia teve um crescimento extremamente importante, até porque a economia estava crescendo, a China estava feito uma louca, né, também crescendo, e aí a companhia, que é a grande mineradora do mundo, ela cresceu junto. Então, todo esse crescimento que nós tivemos, né, na participação da Vale no patrimônio, em especial de REG, Replan, saudado e não saudado, se deu, vamos dizer assim, de uma forma passiva, dado a valorização mesmo da companhia. E, a partir de 2017, os fundos, né, os acionistas, de um modo geral, eles poderiam ter feito um plano, né, de desmobilização, se assim entendessem que fosse interessante fazer esse processo paulatino de desmobilização para não ter uma concentração tão grande. Só que não fizeram. E, surpreendentemente, no momento em que a Vale está com uma recuperação e uma valorização da ação, a direção da FUNCEF vem e toma a decisão de vender as suas ações. E aí, dois destaques, né? Nós não temos, né, a postura da direção da FUNCEF, eleitos e indicados, de uma falta de transparência completa, porque a gente não conhece a política de investimentos, a gente não conhece, não sabe se existe um plano efetivamente desenvolvido de desmobilização de Vale, e principalmente, né, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, aonde vamos alocar esses recursos advindos da venda de ações da Vale, né? Porque a gente está abrindo mão de um ativo que está tendo uma performance boa ao longo dos anos, né? A gente tem aí uma valorização em 18 anos de 1.230%, sendo que de ganho real nós tivemos 670%. Então, para o bem, ao longo prazo, a Vale rende muito, e hoje estamos desmobilizando sem a mínima ideia de onde vão ser alocados esses recursos advindos, e num momento em que a companhia está apontando que 2021 também vai ser um ano de grande rentabilidade. E é lamentável a falta de transparência, né, com a discussão de um investimento de tamanho impacto nos planos de benefício. Se eu não me engano, Valmir, você me corrija, mas eu acho que no REG Replan corresponde a 18% dos recursos garantidores no saudado e 16% no não saudado. E só lembrando que
de acordo com o estatuto vigente, não aquele que eles estão tentando emplacar, né, a partir de uma violação do próprio estatuto, porque está na justiça, esse tipo de investimento, até pelo montante que ele tem percentualmente nos recursos garantidores, são investimentos que só quem tem autoridade para fazer alguma movimentação de compra e venda é o Conselho Deliberativo da FUNCEF. E essa decisão, ela também não pode ser tomada por voto de qualidade. Ela precisa de maioria no conselho para que se faça algum movimento com investimentos superiores a 2% do patrimônio dos planos. Então, podemos dizer que, no mínimo, tem uma grande omissão aí de toda a diretoria, em especial dos chamados aí representantes eleitos, né, que não deram trabalho nenhum para a Caixa, né, e para o governo, para fazer a negociação e venda desse ativo tão importante, e não fizeram, né, absolutamente nenhuma discussão com os participantes, que são os grandes interessados aí nos resultados dos nossos planos de benefício. Então, fica aqui, né, esse registro. Eu acho que a gente precisa discutir mais a política de investimentos da FUNCEF. Inclusive, a gente já vem defendendo há muito tempo que precisa ter espaços, né, para que o participante possa efetivamente intervir na alocação dos recursos, né, de seus planos de benefício. Afinal de contas, somos parte interessada, né? Lamentavelmente, o que a FUNCEF faz, a direção da FUNCEF faz, indistintamente, é priorizar o interesse da patrocinadora, né, que é a Caixa, e não levar em conta o interesse do participante, que, se a gente for olhar, metade é nosso, né? Então, metade a gente contribui, então a gente deveria também ter uma intervenção, e hoje a gente, se fica sabendo de alguma coisa, fica sabendo pelas redes sociais, ou aí pela grande imprensa, né? Você queria comentar alguma coisa, Valmir? Não? Então, isso eu queria chamar a atenção em relação à Vale. Também dizer que o grande resultado aí alardeado pela direção da FUNCEF de 2020 foi impulsionado por um investimento que ocorreu em 1997. Então, não teve nenhuma obra de gestão aí, nenhuma grande reformulação da política de investimentos, né? E da mesma forma que a Vale já foi a grande impulsionadora de resultados aí em 2006, 2007, 2008, 2011, que nos proporcionou, inclusive, aumento real através do Fundo de Revisão de Benefícios no Reg Replan Saudado. Ela também foi a grande impulsionadora dos déficits aí de 2014, 2015 e 2016. Então, para o bem ou para o mal, ela precisa, né, ser um investimento que a gente faça grandes debates, e todo o resultado dos planos de benefícios são impulsionados por Vale. A outra questão que eu queria destacar, e que o Valmir já comentou, é a própria questão do não saudado, né, esse processo aí de redução da contribuição extraordinária, que acho que, como você mesmo gosta de reforçar, né, Wilson, é uma boa notícia, principalmente depois que a gente vê os percentuais aí a que estão submetidos os participantes, né, do não saudado, ativos e aposentados. É um peso muito grande, tem gente pagando aí quase 40% do salário em contribuição extraordinária. E aí destacar que realmente também não foi nenhuma obra de gestão, foi impulsionado pela Vale, e principalmente pelo reajuste abaixo da inflação, né? Dos 389 milhões, 440 foi passivo
a menor, ou seja, o reajuste previsto foi menor do que o reajuste realizado. Era previsto um reajuste de 2,94, se realizou um reajuste de 1,5. Então, nós pagamos pela redução da nossa contribuição extraordinária e, como o Valmir bem lembrou, pagamos pela redução da contribuição extraordinária da Caixa também, que ganhou 2 vezes, né? Não pagou reajuste na folha e ainda foi beneficiada com a redução da contribuição extraordinária. E aí vou acrescentar, né, Valmir? Ela foi beneficiada 3ª vez com o TAC, né, o termo de ajuste de conduta assinado pela diretoria da FUNCEF, eleitos e indicados, quebrou a paridade no REG-REPLAN não saldado. Então, hoje, a Caixa paga, em média, 35% de contribuição extraordinária e o participante paga 65% da contribuição extraordinária. E como a gente viu no quadro aí de ativos e aposentados, a tendência aí nos próximos anos é que essa contribuição extraordinária recaia exclusivamente nos aposentados, porque um plano que tem 1.000 e poucos participantes na ativa, daqui uns 5, 6 anos no máximo, aí vai ter 100% de aposentados e, com a quebra da paridade, 100% da contribuição extraordinária vai ficar na responsabilidade dos participantes. Então, aquele medo, né, Wilson, que a gente tinha de retirada de patrocínio, não tenhamos mais, porque a Caixa nem vai precisar passar por esse desgaste de retirar o patrocínio, porque, na prática, a FUNCEF já fez um belo de um serviço, né, fazendo aí a quebra da paridade, e aí sempre gosto de registrar que foi uma quebra de paridade consensuada, né, onde os próprios eleitos, né, que deveriam defender os participantes, concordaram. Valmir, você quer complementar? Não, para o pessoal saber que a base de contribuição da Caixa é a folha de pagamento dos participantes daquele plano. Uhum. À medida que esses participantes se aposentam, a base de contribuição da Caixa vai se reduzindo até zerar, né? Que é a situação que você está mencionando. Como a grande maioria entrou até 1989, são trabalhadores e trabalhadoras que ou estão se aposentando, ou estão aposentados, ou já estão se aposentando. Essa aí, só esclarecimento. Não, exatamente, bem lembrado. Acho que é um tema, né? Não saudado é um tema também para um assunto de dia inteiro, então acho que a gente pode assumir o compromisso aqui de falar mais especificamente sobre esse tema num próximo vídeo. Eu queria rapidamente comentar o contencioso também. O Valmir lembrou a questão de que a FUNCEF fez um movimento não de tentar resolver o contencioso, que é a grande discussão que a gente vem fazendo, de se estabelecer uma negociação com a Caixa, que é a grande responsável por aqueles objetos, né? Porque a Caixa desrespeitou os contratos de trabalho, e por conta disso, os empregados legitimamente entram na justiça, e aí tem transferido para os planos de benefício a responsabilidade de arcar com esses custos. Então, a Caixa terceirizou o passivo trabalhista dela para nós, né, participantes, a FUNCEF fez um movimento aí de reclassificação do contencioso. Por isso que, e a gente não sabe exatamente quais os critérios que ela usou para essa reclassificação, né? A gente, inclusive, na época, falou que estava jogando a sujeira para debaixo do tapete e que lá na frente nós iríamos ser impactados por isso, de uma forma ou de outra. E esse ano, o que nos chamou a atenção foi o provisionamento, né, da ação das mulheres pré-78,
que são aquelas mulheres que se aposentaram proporcionalmente, em especial lá no final dos anos 90, na época daqueles PDV que eram quase... As pessoas eram praticamente pressionadas, né, a saírem da Caixa. Muitas delas não tinham tempo para se aposentar, aposentaram proporcionalmente, e pelo regulamento, o percentual a que as mulheres tinham direito era inferior ao dos homens. Então, os homens aposentando proporcionalmente tinham um percentual maior do que as mulheres aposentando proporcionalmente. Elas entraram na justiça depois de mais de 25 anos, tiveram êxito, inclusive já julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa ação, inclusive, teve recurso. O recurso foi negado recentemente, acho que faz uns 10 dias, mais ou menos, o STF manteve a decisão, e ao longo desses anos, a FUNCEF, mesmo com a ação já tendo chegado no Supremo há uns 5, 6 anos, ela não tomou nenhuma iniciativa no sentido de buscar uma solução para que esse montante não impactasse no resultado dos planos. Então, nós temos aí um provisionamento de 270 milhões para essa ação, que muito provavelmente vai se transformar numa revisão de benefício, porque transitado em julgado é 100% de chance de ter uma revisão de benefícios, e se não houver nenhum movimento da direção da FUNCEF em buscar com a Caixa a aporte desses recursos, todos os participantes dos planos, REG, Replan, soldado e não soldado, vão pagar essa conta. As mulheres têm o direito dessa revisão? Têm o direito dessa revisão, que, aliás, já deveria ter sido corrigido há muito tempo. Mas a FUNCEF deveria, né, ter buscado uma solução para que isso não impactasse em todos os demais participantes. Então, Wilson, da minha parte, assim, eu queria fazer esses comentários. Eu acho que são temas, né, que carecem realmente aí de vídeos talvez mais curtos, mais abrangendo cada um desses temas, e reforçando o que você já disse, entrem em contato com a Agora é para Todos, né? Nós temos Facebook, temos o canal aqui no YouTube, você pode deixar também sua pergunta no nosso chat, temos nosso site, né? Agora é para Todos. Então, falem com a gente e vamos construir junto esse espaço democrático aí de discussão. Obrigada, Wilson, Valmir. Obrigado a você, Fabiana. Eu acho que as coisas que você falou, assim como do Valmir, gerarão novos debates, né, intensos debates. Nós vamos poder fazer muitos vídeos sobre esse tema, FUNCEF, como pretendemos fazer sobre saúde caixa e sobre outras coisas também. Aqui vai ser um espaço onde a gente pretende passar para a categoria um conhecimento de temas de coisas que são fundamentais, né, direitos fundamentais, mas que as pessoas não sabem direito o que acontece, como funciona. Então, a gente espera que esse vídeo, inclusive, ajude um pouco a ganhar um certo conhecimento, uma certa consciência sobre os problemas que nos afetam. Dos temas todos que você falou aí, que vão gerar vários debates, eu tenho dois que eu acho que é importante, que eu destacaria. Um deles que você chegou a falar, que é a mudança do estatuto. Esse precisa ser um tema de debate, é muito importante isso, né? E que eu acho que num futuro vídeo a gente pode fazer. E o outro é a transparência, né? Porque você fez a pergunta, vai vender ações da FUNCEF e vai fazer o quê com o dinheiro, né? E as entidades não têm, né, nenhuma forma de receber essa informação, de alcançar essa informação para passar para a categoria, né? E nem os representantes eleitos têm feito manifestações, têm colocado publicamente o que está acontecendo, para onde vai, por que vai vender essas ações. Então, há uma falta
de transparência na administração. Então, quer dizer, são temas, né, que valeria a pena a gente estar desdobrando em outros vídeos, né, mas vamos ver aí o que as pessoas acham, o que elas, inclusive, querem que a gente fale também. Por isso é importante, quem está assistindo o vídeo, entra depois lá no nosso site, agoraeparatodos.com.br, escreva para nós e diga o que você achou desse vídeo, quais as suas dúvidas e sobre o que você quer que a gente fale nos próximos vídeos, tá bem? Agradeço a todos aí, em particular Valmir e Fabiana, por essa reuniãozinha aqui que valeu muitas informações para os colegas. Nós é que agradecemos. Tchau, gente. Até a próxima.